O primeiro mês do ano foi uma espécie de mês das promoções para os investidores que quiseram investir nas cotadas das bolsas periféricas da zona euro. As pressões sobre estes países aumentaram e os preços caíram. O PSI 20 foi um dos beneficiados, ganhou 2,2%, embora tenha subido menos do que os restantes índices da periferia. Ainda assim registrou o melhor janeiro desde 2007, altura em que começou a crise. A subida no primeiro mês de 2011 deveu sobretudo à EDP, que ganhou mais de 10%, e a títulos como os da Motengil, Portocel, Semapa e Zone Multimédia, que valorizaram mais de 5%. Em pedir ganhos mais acentuados estão as cotadas como a Sonae Indústria, que perde mais de 5%, e a Jerónimo Martins, que recua 3%. Depois de prejuízos no último ano, as bolsas da periferia acumularam ganhos significativos. Na Grécia, os ganhos ultrapassaram os 12,5%, em Espanha e Itália, 9%. Com o setor financeiro espanhol a ter destaque pela positiva, apesar da reestruturação das caixas de aforro. Regressamos à conversa com o Paulo Pinto Luís, do Barclays Wealth. Paulo, costuma-se dizer que como corre janeiro, assim corre o ano inteiro nas bolsas. Acreditas que este mês de janeiro, estes ganhos, não só nas bolsas da periferia, mas um pouco por todo o mundo, se podem manter em 2011? Sim, este mês de janeiro, no fundo, é o reflexo daquilo que já vimos assistindo nos últimos 3 meses. A convicção do mercado de que as condições macroeconómicas, especialmente na economia americana, estavam muito melhores. Havia toda uma questão, portanto, da parte europeia que se continua, né? Em dezembro voltámos a ter essa parte conturbada, e também da parte das economias emergentes, de que com questões de inflação que começam agora a existir cada vez mais, mas que os crescimentos eram fortes. E, portanto, a convicção de que nos Estados Unidos e no resto da Europa, principalmente com a Alemanha à frente, a dar sinais muito fortes nos últimos meses, quase sempre nos máximos em termos de indicadores de atividade e de confiança também de negócio, a dar a indicação de que 2011 poderia ser um ano de consolidação finalmente, depois de vários solavancos, de perceber se havia double dip, não havia double dip, como é que ia crescer os Estados Unidos, que são obviamente um grande motor, tem uma grande referência. Chegou-se à conclusão, provavelmente, que havia sinais de que o consumo nos Estados Unidos começava a dar e continua a dar boas indicações, e que falta, no fundo, a pedra de toque, falta o emprego nos Estados Unidos, falta o setor de habitação, que provavelmente ainda vai depois do emprego, e, portanto, a convicção de que a conjuntura internacional estará suficiente para que as empresas continuem a reportar bem, porque também agora, finalmente, a economia estaria bem. E, portanto, os investidores entraram num ano com otimismo, e grande parte das análises de todas as casas é que iríamos ter um ano em que o crescimento económico seria realmente sustentado. Com essa convicção, com o earnings season a começar, e começou de maneira positiva, e também como o caso que apresentaram aqui, tanto as economias periféricas, que levaram também um tom muito forte em dezembro. É preciso não esquecer que recuperar, não é? A Irlanda, na altura foi a Irlanda, foi a Beladona, foi a questão de pensar, é Portugal, é a Espanha, portanto, o patamar em que atingimos este tipo de muitos destes índices no final de dezembro também era muito barato. E, portanto, houve aqui também uma procura, como costuma dizer assim, a avaliação também conta, e quando muitos índices dos Estados Unidos, o DAX, estava a fazer máximos sucessivos, mês após mês, tínhamos estas economias muito, muito atrás. E, portanto, houve aqui também uma procura dos investidores de ir um bocadinho à procura dos saldos, à procura de o risco, e tudo que era mau estava já muito incorporado. Se a coisa corresse menos mal, pelo menos, havia aqui algum espaço, e foi o que aconteceu. Mas nesta altura ainda se pode dizer que as ações estão baratas? Esta é sempre uma afirmação difícil, porque haverá algumas que estão e outras não, mas em geral... Se analisarmos no mundo todo, temos que analisar quase como eu disse, como uma empresa. Quando nós olhamos para uma empresa, está barata se as receitas e os lucros que nós antecipamos que vão existir farão com que o preço que agora existe se torne barato no futuro. Se acharmos que vai continuar a lucrar. Portanto, se acharmos que as empresas que estão no PSI, no IBEX, vão, durante o próximo ano, 2 anos, vão continuar a apresentar resultados bastante bons, apesar das condições, de crise que possamos ver nos próprios Estados, então, provavelmente, essas ações estarão relativamente interessantes em termos de preço. Há aqui a questão sempre do sentimento dos investidores. Como se vê muitas vezes em cada semana, que há às vezes catalisadores que fazem com que os investidores queiram sair de risco. E, portanto, aqui é sempre a questão, se a conjuntura, por exemplo, para a Ibéria, que tem sido o ponto mais saliente em termos do que tem caído mais, se a conjuntura para a Ibéria melhorar,
mesmo qualquer título é quase levado numa onda positiva, tal como foi numa onda negativa. É verdade que houve títulos que nesta descida ficaram menos penalizados, e nós gostamos de dizer sempre no Barclays que aí achamos que a nossa convicção continua certa de que os títulos que têm maior grau de internacionalização estão por isso também menos expostos muitas vezes a estas questões de procura interna e questões portanto, específicas do país. E portanto aqui os investidores vão continuar à procura de uma conjuntura melhor e depois ir escolhendo realmente aqueles títulos que, mesmo com uma conjuntura melhor cá e lá fora, poderão continuar a beneficiar. E há, obviamente, muitos, e empresas em Portugal também, que em termos de internacionalização estão bastante bem preparadas. E olhando para este ano de 2011, voltamos ao tema central de 2010, a questão da dívida europeia. Será esse o grande tema nos mercados, ou acreditas que aqui a inflação também pode sobrepor-se a esse tema? Quando acabámos 2010, o grande tema que se perguntava em termos de pools para os analistas, para os investidores, qual era o grande fantasma, o grande receio para 2011. E todos quase era unânime que o primeiro estava sempre a dívida europeia, porque era também onde tínhamos tido os maiores sobressaltos durante 2010. Neste princípio do ano tem estado um bocadinho mais adormecido, e todas estas questões agora dos emergentes e da inflação e do combate à inflação no Brasil, na Índia e na China estão, no fundo, a ser um bocadinho mais preponderantes. Porque há sempre esta dicotomia entre crescimento, aquilo que se perspectiva para crescimento nos Estados Unidos e os motores dos emergentes, e depois como é que vai se comportar. A questão da dívida europeia é importante principalmente para as questões das economias que têm que apertar o cinto e, portanto, podem crescer menos rápido, que é uma questão que a Alemanha não tem tido. Portanto, eu diria que provavelmente vai ser um tema que, à medida que vai havendo uma convicção de que é um tema que as autoridades vão começar a ter cada vez mais capacidade de resolver, vai passar para outros temas. A questão, já se percebeu, do crescimento e da inflação provavelmente vai ser o tema que a partir do segundo, terceiro trimestre vai ser mais importante. O que até pode ser bom, a inflação ser um problema, porque provavelmente é um problema porque o crescimento económico vem aí e começa a ponderar quando é que os Estados vão começar a subir. Já é um ponto que se começa a discutir no Banco Central Europeu, não é? Porque a inflação já está acima da meta dos 2%, embora é sempre a questão de tirar ou não tirar as medidas, tirar ou não o tapete demasiado cedo. A inflação poderá ser o tema, provavelmente, da segunda metade deste ano. E há aqui algum mercado que, à partida, seja predileto dos analistas nesta altura? As preferências continuam nos Estados Unidos? Sim, assim, os analistas estão muito concentrados em pensar que as economias desenvolvidas, a Europa e os Estados Unidos, face também, no fundo, à quebra de cotações que tiveram e aos problemas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, por estas questões da dívida, estarão relativamente interessantes, tendo em conta que a parte corporate, a parte das empresas, continua a reportar bastante bem. E, portanto, que haverá aí a tal capacidade de lucros mais acima, portanto, os preços começarem a ser interessantes, porque há lucros superiores no futuro. Mas a parte de emergentes continua a ser um tópico que ninguém pode descurar. É difícil alguém poder dizer que nos próximos anos, com crescimentos nas ordens 5, 8, 10%, conforme as economias, temos a falar do Brasil, da Índia ou da China, que não se tenha investimentos nesse tipo de áreas geográficas. Neste momento tem estado em correção até algo forte nas últimas semanas, por causa de todas as questões de inflação e dos governos estarem a tentar apertar as facilidades para tentar refriar o crescimento, mas estamos a falar de valores de crescimento tão fortes ainda que também depois das correções poderá haver um momento em que se todo o resto do mundo, e principalmente os Estados Unidos, começarem a crescer de forma sustentada, vai-se voltar a olhar para as outras economias e achar que é momento de voltar a entrar. Portanto, tem que ser visto sempre uma diversificação, mas obviamente que economias desenvolvidas e os emergentes, há sempre muitas oportunidades aí para serem aproveitadas. E nós vamos fazendo o balanço dessa evolução. Paulo, obrigado pela presença neste fecho de contas.